Roberto Jefferson é indiciado pela Polícia Federal por 4 tentativas de homicídio. TSE determina a remoção de posts de André Janones sobre suposta ligação de Bolsonaro e Roberto Jefferson. E você vai ver também. Ao menos 20 capitais terão passe livre no segundo turno das eleições. Rishi Sunak é confirmado como novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ativistas atiram bolo em estátua do rei Charles III no Museu Madame Tussauds, no Reino Unido. Mulheres se destacam e fazem a diferença na aviação, setor que antes era dominado pelos homens. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, o ex-deputado Roberto Jefferson está preso em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, desde a madrugada. Ele foi indiciado por 4 tentativas de homicídio, segundo a PF. Os policiais foram atacados no domingo quando chegaram à casa do ex-deputado no interior do estado do Rio, para cumprir mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Cerca de 14 horas depois de ter recebido voz de prisão da Polícia Federal, Roberto Jefferson chegou ao presídio. O ex-deputado reagiu a tiros e granadas contra policiais federais que foram a Comendador Levi Gasparian, no interior do Rio de Janeiro, para cumprir um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal revidou o ataque, mas não invadiu a casa do ex-deputado. Inicialmente, Moraes tinha expedido um mandado de prisão contra Jefferson por ele ter violado medidas de prisão domiciliar, como usar as redes sociais, receber visitas, conceder entrevista e compartilhar fake news que atingem a honra e a segurança do STF. Mas depois, o ministro mandou prendê-lo em flagrante sobre acusação de tentativa de homicídio. Foram 8 horas desrespeitando a ordem do Supremo até a rendição às 7 horas da noite. O Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao Supremo Tribunal Federal que garanta as prerrogativas da defesa do ex-parlamentar após o ministro Alexandre de Moraes restringir o contato do ex-deputado Roberto Jefferson. A OAB argumentou que a decisão de Moraes viola a prerrogativa da advocacia. De acordo com a determinação de Moraes, o contato de Jefferson com seus advogados somente poderá ocorrer apenas mediante autorização do Supremo. A OAB lembrou ainda que o órgão está ao lado das instituições democráticas na defesa da estabilidade e tranquilidade do processo eleitoral brasileiro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, determinou que o deputado André Janones apague publicações em seus perfis nas redes sociais que ligam o presidente Jair Bolsonaro às ações do ex-deputado Roberto Jefferson antes de ser preso. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a solicitação da campanha de Bolsonaro e assinou a decisão ainda na noite de domingo. As publicações nos perfis de André Janones dizem ainda que Jefferson seria coordenador de campanha de Bolsonaro, que tenta a reeleição. O presidente da República nega a informação. O ministro determinou que as plataformas Twitter e Instagram apaguem as publicações de Janones em 2 horas após receberem notificação, sob pena de multa de R$100 mil. O deputado também não pode mais publicar as informações derrubadas, ficando sujeito a multa no mesmo valor em caso de descumprimento. Após a prisão de Roberto Jefferson na noite de ontem, Jair Bolsonaro publicou um vídeo em que chama o ex-deputado de bandido e presta solidariedade aos 2 policiais feridos na ação. O Supremo Tribunal Federal vai julgar amanhã a resolução aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que ampliou poderes da Corte para combater as fake news. A análise foi pautada pela presidente do STF, a ministra Rosa Weber, nesta segunda-feira, em resposta à ação protocolada pela Procuradoria-Geral da República, que pediu a suspensão da resolução. A sessão terá início à meia-noite desta terça-feira, com término previsto para o mesmo dia às 23 horas e 59 minutos. O TSE também aprovou por unanimidade uma resolução que reduz o tempo para a remoção de notícias falsas das plataformas digitais, das atuais 48 horas para 2 horas após a decisão da Corte.
Em caso de descumprimento do novo prazo, a multa é de R$ 100 mil por hora, a partir da notificação. Às vésperas do pleito eleitoral, o prazo, segundo a resolução, deve ficar ainda menor. As plataformas deverão retirar as notícias em até 1 hora e a regra valerá entre as 48 horas antes da votação e 3 dias após o segundo turno. Nesses casos, a multa também é de R$ 100 mil. Pelo menos 21 capitais brasileiras vão oferecer transporte público com tarifa zero neste domingo, durante o segundo turno das eleições. O número é superior ao do primeiro turno, quando 14 das principais cidades do país concederam passe livre. A Prefeitura de São Paulo liberou o passe livre no transporte municipal das 6 horas da manhã às 8 horas da noite, em caráter excepcional neste segundo turno. Belo Horizonte, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Rio de Janeiro, São Luís e Vitória são alguns dos municípios que já confirmaram acesso gratuito ao transporte público. No primeiro turno, ao menos 14 capitais tiveram passe livre. Dessas, apenas Salvador ainda não definiu se repetirá o benefício no segundo. Em Natal, será cobrada tarifa com valor reduzido. No final de setembro, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou determinar a gratuidade universal do serviço no país, mas recomendou que as cidades que tivessem condições de oferecer o transporte público gratuitamente no dia das eleições adotassem a medida. Na terça-feira passada, Barroso autorizou que prefeituras e empresas concessionárias possam oferecer serviço de transporte público gratuito no segundo turno. No dia seguinte, a decisão foi confirmada pela maioria dos ministros do Supremo no plenário virtual. E a Receita Federal abriu hoje consulta ao lote residual para cerca de 470 mil contribuintes que caíram na malha fina. O repórter Dionísio Gonçalves traz mais informações. Os créditos vão injetar cerca de 800 milhões de reais na economia. Os pagamentos serão realizados no dia 31 de outubro nas contas informadas na declaração do imposto de renda. Cerca de 470 mil pessoas que declararam nos anos anteriores e caíram na malha fina estão entre os contemplados. A consulta pode ser feita a partir de hoje no site oficial gov.br/Receita Federal. Para isso, é só clicar em Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a Restituição. Também é possível ver pelo aplicativo da Receita em tablets e smartphones. Se não estiver na lista, deve-se entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte por meio do site cave.receita.fazenda.gov.br, onde tem todas as informações e tirar o extrato da declaração. Com a pendência encontrada, basta retificar a declaração e esperar os próximos lotes da malha fina. Caso não receba na conta informada, por ela estar encerrada ou desativada, os créditos vão ficar disponíveis por 1 ano no Banco do Brasil. Para ter acesso a eles, basta o cidadão, por meio do portal BB ou nos telefones que estão aparecendo na tela, direcionar o crédito para qualquer outra conta bancária que esteja em seu nome. Dionísio Gonçalves, de São Paulo. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em forte alta nesta segunda-feira, em meio à expectativa de que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, possa desacelerar o ritmo de aumento da taxa de juros do país e ao movimento de busca pela moeda visto no exterior. A moeda norte-americana subiu 3,02% e encerrou o dia cotada a R$ 5,30 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em forte queda hoje, repercutindo o caso envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson no domingo. O indicador recuou 3,27% a 116.013 pontos. E nesta semana, o Comitê de Política Monetária vai se reunir para decidir qual será a taxa básica de juros do país. E, por enquanto, o mercado mantém a projeção anterior. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. O Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, manteve a projeção da Selic em 13,75% ao ano, no encerramento de 2022. A gente lembra aqui que a alta dos juros é uma estratégia usada pelo Banco Central para tentar controlar a inflação. Outro fator que tem contribuído para a queda da inflação é a redução de preços de alguns itens, como a energia elétrica e os combustíveis. E diante dessas quedas, o mercado projetou uma nova redução da inflação para 2022.
Sobre o IPCA, a expectativa é que ele encerre o ano em 5,6%, quando a meta era de 13,5%, com variação de 1 ponto percentual e meio para mais ou para menos. Já a projeção do PIB para 2022 foi elevada para 2,76%. Agora, para o ano que vem, o mercado manteve a projeção da Selic em 11,25% ao ano. A inflação está estimada em 4,94% e o PIB está projetado para 0,63%. E veja a seguir, Rishi Sunak é confirmado como novo primeiro-ministro do Reino Unido. E ainda, mulheres se destacam e fazem a diferença no setor que antes era dominado pelos homens, a aviação. Os detalhes em instantes, até já. E nós estamos de volta às 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. E a Prefeitura do Rio inaugurou nesta segunda-feira o corredor BRS Barão do Bom Retiro. O corredor, localizado no Engenho Novo, forma uma importante ligação da zona norte da cidade que conecta bairros Vila Isabel e Meia. O objetivo é assegurar a redução do tempo de deslocamento de passageiros do sistema de transporte público coletivo na região. O projeto trará melhorias no transporte e aumento na segurança e mobilidade dos pedestres. A circulação no corredor BRS em dias úteis é das 6 da manhã às 21 horas e aos sábados das 6 da manhã às 2 da tarde. E hoje é um dia importante, Dia Mundial do Combate à Poliomielite. A poliomielite é uma doença contagiosa e causada pelo poliovírus, o que provoca deficiências físicas. No Rio de Janeiro, há um esforço das secretarias de saúde em alcançar a meta de imunização, que ainda é muito baixa. Então, menores de 5 anos que ainda não tomaram a vacina precisam ser levados a um posto de vacinação da cidade o quanto antes. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Ótima semana para vocês e para todo mundo. Até amanhã. Uma ótima semana para você também, Anderson. Obrigada. Ótima semana. Boa noite, Anderson. E olha só, nos destaques internacionais, nesta segunda, um ataque dentro de uma escola no estado do Missouri, nos Estados Unidos, matou 2 pessoas e feriu 6. O atirador morreu após o confronto com a polícia. O tiroteio foi relatado pouco depois das 9 horas da manhã no horário local, na Escola Central de Artes Performáticas, uma instituição de ensino médio. As 2 vítimas fatais são uma professora e uma aluna que não tiveram as identidades reveladas. Centenas de estudantes, professores e funcionários deixaram o prédio após os tiros e o local foi imediatamente cercado por dezenas de veículos da polícia. De acordo com testemunhas, o criminoso entrou na sala já atirando depois de disparar também contra uma janela. Segundo a polícia, o atirador tem por volta de 20 anos, foi hospitalizado, mas morreu em decorrência dos ferimentos. Em vídeos nas redes sociais, é possível conferir o momento em que familiares se encaminham à escola para socorrer os seus parentes, bem como agentes do Departamento Federal de Investigação que passaram a averiguar o crime. E vamos falar sobre o conflito no leste europeu. Estados Unidos, França e Reino Unido condenaram uma acusação feita pela Rússia de que a Ucrânia planeja usar uma bomba suja na guerra. Moscou mencionou essa ameaça na noite de ontem. A bomba suja que, segundo Moscou, a Ucrânia pretende detonar em seu próprio solo não é um artefato nuclear, mas uma bomba convencional envolta em materiais radioativos que são disseminados na forma de pó durante a explosão. A Rússia diz que o objetivo desta provocação é acusar o país de usar armas de destruição em massa na Ucrânia e iniciar assim uma grande campanha anti-Rússia no mundo. Kiev considerou as declarações absurdas e perigosas e garantiu que não tem armas nucleares, ao contrário da Rússia.
Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, a acusação indica que a própria Rússia estaria planejando um ataque desse tipo para culpar a Ucrânia, para depois justificar uma escalada militar com uma arma nuclear tática como represália. Enquanto isso, as potências ocidentais prometeram continuar ajudando a Ucrânia, que segue avançando no campo de batalha e retomando regiões no sul do país. Rishi Sunak foi escolhido hoje como novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ele vai substituir Liz Truss, que renunciou ao cargo na última semana. O novo chefe de governo tem um grande desafio pela frente. Sunak deve assumir amanhã o cargo depois de se encontrar no Palácio de Buckingham com o rei Charles III. O Reino Unido tem agora seu terceiro primeiro-ministro em 4 meses. Quem assume a residência oficial do governo é Rishi Sunak, o único candidato a conseguir os mais de 100 apoios internos na formação de direita, depois da desistência do ex-premier Boris Johnson. Em seu discurso, Sunak garantiu que vai servir com humildade e integridade. Ele vai substituir Liz Truss, a primeira-ministra que menos tempo ficou no cargo, apenas 6 semanas. A segunda colocada, Penny Mordaunt, se retirou da disputa no início da tarde de hoje. Ela reconheceu a derrota no Twitter e disse que apoia Sunak e que a eleição histórica dele mostra a diversidade e o talento que existem no Partido Conservador. A lista de desafios do novo governo é longa. Recuperar a credibilidade do Reino Unido, acalmar os mercados, renovar a esperança da população castigada por uma profunda crise econômica. E, além disso, o novo governo vai precisar lidar com uma crise energética e com uma inflação histórica. Rishi Sunak nasceu no sul da Inglaterra e tem 42 anos. Se formou na prestigiada Universidade de Oxford, trabalhou no mercado financeiro e se casou com a herdeira de uma das maiores fortunas da Índia. O casal tem 2 filhos. Em uma nova manifestação nesta segunda-feira contra todas as novas licenças e permissões para petróleo e gás no Reino Unido, 2 ativistas pelo clima estiveram no Museu Madame Tussauds, em Londres, onde atiraram bolos de chocolate na estátua de cera do rei Charles III. Um homem e uma mulher do grupo de desobediência civil Just Stop Oil atiraram bolos de chocolate na estátua de cera do rei Charles III, exigindo que o governo parasse todas as novas licenças e permissões para petróleo e gás. A polícia londrina afirmou que 4 prisões foram feitas. O grupo foi responsável pela manifestação no dia 14, também na capital britânica, quando 2 mulheres atiraram sopa de tomates na famosa pintura Girassóis de Vincent van Gogh. O ato serviu de inspiração para outro protesto no domingo, na cidade alemã de Potsdam, ao lado de Berlim. Um casal atirou purê de batatas contra o quadro Pilhas de Grãos de Claude Monet, no Museu Barberini. Na sequência, colaram as mãos à parede e fizeram um discurso sobre a catástrofe climática que o mundo vive. E ontem foi comemorado o Dia do Aviador e para celebrar a data, nossa equipe de reportagem mostra como as mulheres estão dominando o mercado da aviação. É isso mesmo, Juliana. Apesar de ainda representarem a minoria entre os pilotos, o número de mulheres no comando de aeronaves cresceu de forma significativa nos últimos anos. Vamos acompanhar. Aqui, o voo é comandado por ela. A gente vai fazer então o nosso voo Guarulhos-Confins, a gente está alternando o Galeão. Leor já tem 46 anos de idade e 23 de carreira na aviação. Ela é uma das mulheres que inspira e encoraja aquelas que buscam chegar ao mesmo destino. Assim, inacreditável, né? Primeiro porque é um cargo importante, de muita responsabilidade. E depois que eu jamais imaginei ser comandante de jato, né? Piloto comandante do Airbus 320 da Latam, Leor já tem 12 mil horas de voo. Entre viagens nacionais e internacionais, enfrentou muitas turbulências, mas não só por causa do mau tempo. Mãe na adolescência, a comandante revela que precisou contar com o apoio da família para unir maternidade e profissão. E hoje tem no filho um
fã. Para ele, tipo, se eu pensar em parar, ele já uma vez eu penso, eu acho que eu vou parar. Ele, mãe, tá louca? Nunca. Você não parou por mim, você não vai parar por ninguém, entendeu? Há alguns anos atrás, o comum era ver mulheres aqui como comissárias de bordo. Um lugar até então dominado por elas. Mas de uns tempos para cá, esse cenário mudou e a mulherada tem decolado cada vez mais daqui, do cockpit. Segundo o último levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, o número de mulheres nessa profissão cresceu 64%. Tomadas de decisão, assertividade, conseguir liderar uma equipe, liderar uma aeronave. Então, são alguns quesitos onde a gente percebe, nesse crescimento nos últimos anos, que não há diferença, independente de sexo, coisas do tipo. A gente nos apega à preparação do profissional. E a gente percebe que a mulher, independente se é homem ou mulher, elas estão preparadas para trabalhar conosco. Uma percepção que alcança cada vez mais mulheres. Vide a procura delas por esta palestra voltada a quem aspira à profissão piloto. A gente está podendo hoje, com esse evento que teve aqui na companhia, mostrar um pouco da carreira, mostrar que é possível, que é viável, que se quiser, se for atrás, se correr atrás, a oportunidade vai acontecer. E aqui a empresa a gente é bem recebida e eu acho que é isso, a gente tem que fomentar a área. Nos Estados Unidos já existe uma falta de pilotos, né? Futuramente no Brasil vai acontecer, porque há uma migração natural das pessoas que querem morar fora, talvez. Mas o mercado está aberto, eu acho que é uma boa hora para começar. Tripulação, estamos próximo à decolagem. Muito bacana, né, Ju? Muito. As Que mulheres legal. ocupando espaço que antes eram dominados, né, pelos homens. É isso aí, muito muito legal. incentivo aí a nós mulheres. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e uma ótima semana. Ótimo início de semana para você e uma ótima noite. Até mais.